Olá, como vai? Na aula passada, nós falamos sobre riscos e componentes de riscos. Verificamos quais são os riscos a serem calculados de acordo com os tipos de perda em cada edificação e verificamos também sobre as componentes de riscos e quais são essas componentes de riscos. Hoje, nós vamos falar sobre composição dos componentes de risco, identificar quais são as componentes de riscos a serem calculadas para cada risco, para cada tipo de perda. Agora nós vamos ver a composição dos componentes a serem considerados para cada tipo de perda em uma estrutura. Na aula anterior, nós vimos que cada risco é calculado conforme o tipo de perda identificado dentro de uma edificação. No caso, o risco 1, a gente calcula para o tipo de perda de vida humana. O risco 2 é calculado para o tipo de perda de serviço ao público. O risco 3, calculado para o tipo de perda de patrimônio cultural. E o risco 4, ele é calculado para o tipo de perda de valor econômico. Então, a gente tem que identificar em uma edificação qual o tipo de perda a ser calculado para aquela edificação, se ela possui risco de perda de vida humana, perda de serviço ao público, patrimônio cultural ou valor econômico. Nesse slide, estou apresentando para você as componentes de risco para cada tipo de perda. No caso, R1. Para o cálculo de R1, do risco R1, que é a perda de vida humana, é necessário calcular as componentes de risco RA1, RB1, RC1, RM1, RU1, RV1, RW1 e RZ1. A soma dessas componentes de risco me dará o valor de risco R1, que mais à frente nós vamos ver que nós vamos ter que comparar esse risco R1 a um valor de risco tolerável. Mas, para cada um dos riscos identificados na edificação, conforme o tipo de perda, eu vou ter que calcular as suas componentes de risco. As componentes de risco a serem calculadas para determinar o risco 2, perda de serviço ao público, são RB2, RC2, RM2, RV2, RW2 e RZ2. Você pode verificar que as componentes de risco RA e RU não são consideradas para o cálculo de risco de perda de serviço ao público. A componente de risco RA ela é relativa a ferimentos aos seres vivos causados por choque elétrico, devido às tensões de passo e tensão de toque, da mesma forma que a componente de risco RU, componente relativa aos ferimentos aos seres vivos causados por choque elétrico devido a tensões de toque e tensão de passo. Para determinar o risco de perda de serviço ao público, essas componentes não são consideradas. Não se considera que você tem o risco de ferimentos de seres vivos devido a toque, pois aqui estamos avaliando o risco de perda de serviço ao público. Quais seriam esses serviços ao público? Fornecimento de energia, fornecimento de água, fornecimento de dados, como telefonia, centrais de distribuição de dados, de comunicação. Esses seriam os tipos de perda de serviço ao público, onde não considera ferimentos seres vivos. Para se determinar o risco R3, são consideradas as componentes de risco RB3 mais RV3, risco de perda de patrimônio cultural. Somente essas duas componentes são consideradas, devem ser calculadas para se determinar o risco R3. O RB é a componente relativo a danos físicos causados por centelhamentos perigosos dentro da estrutura, iniciando incêndio ou explosão. O RV também é o componente relativo a danos físicos causados por centelhamentos perigosos. Só que a diferença entre RB3 e RV3 é que RB3 trata os riscos relacionados às descargas atmosféricas na estrutura, enquanto o RV3 trata dos riscos relacionados a descargas atmosféricas direta na linha. Essas duas componentes que devem ser calculadas para você verificar a perda de patrimônio cultural. Para se determinar o risco R4,
são necessárias calcular as seguintes componentes de risco: RA4, RB4, RC4, RM4, RU4, RV4, RW4 e RZ4, para você determinar o risco de perda de valor econômico. A soma dessas componentes de risco te dará o valor de risco R4. Veja que as componentes de risco foram grifadas de cores diferentes, para você verificar que cada componente de risco dessas que estão aqui estão relacionadas ao ponto de impacto da descarga atmosférica. As componentes de risco que estão de cor verde estão relacionadas às descargas atmosféricas na estrutura. As componentes de risco grifadas de azul estão relacionadas às descargas atmosféricas perto da estrutura. As componentes grifadas de rosa estão relacionadas às descargas atmosféricas na linha. E as componentes de bege estão relacionadas às descargas atmosféricas perto da linha. Perceba que, para cada um dos riscos, eu tenho que verificar as componentes de riscos relacionadas ao ponto de impacto, aonde ocorre a descarga atmosférica, seja na estrutura, próximo da estrutura, na linha ou próximo da linha. Então, cada uma dessas componentes de risco está relacionada ao ponto de impacto da descarga atmosférica e ao tipo de perda que foi identificada para a edificação. Como eu disse no vídeo anterior, para uma mesma edificação, eu posso ter o risco R1, o risco R2, R3 e R4. Depende das características dessa edificação. Uma dúvida comum que normalmente me perguntam é: depois que eu determinei o risco R1, o risco R2, o risco R3 e o R4, eu tenho que somar os 4 riscos? Não. Você não deve somar os 4 riscos. Esse risco está relacionado à perda de vida humana. Você não tem que somar ele com o risco de perda de serviço ao público. São riscos diferentes, são componentes de risco diferentes e cada um vai ter um valor diferente. Se você tiver uma edificação onde você tem que calcular o risco R1 e tem que calcular o risco R4, você não te garante que o RA1 e o RA4 terão o mesmo valor. Eles vão ter valor diferente, são componentes de risco diferentes, com características diferentes. Então, o resultado de cada uma dessas componentes de risco para cada um desses riscos vão ser diferentes. Elas não vão dar valores iguais. Então, ao se determinar o risco R1, R2, R3, R4, você não soma esses riscos. Você compara cada um deles com o risco tolerável. O risco tolerável para perda de vida humana, o risco tolerável para perda de serviço ao público, o risco tolerável para perda de patrimônio cultural e o risco tolerável para perda de valor econômico. Você tem que comparar com cada um deles. Mais à frente, nós vamos falar também sobre o risco tolerável e entender como funciona essa comparação e o que você tem que fazer para diminuir os riscos, para que esse risco fique igual ao risco tolerável ou menor do que ele. Agora, nós vamos falar sobre os fatores que influenciam os componentes de risco. Nessa tabela ao lado, você pode ver todas as componentes de risco e aqui, na primeira coluna, os fatores que as influenciam. Como nós vimos anteriormente, cada risco terá um conjunto de componentes de riscos a serem calculadas, determinadas, e existem fatores que influenciam essas componentes de risco. O primeiro fator que aparece aqui é área de exposição equivalente. A área de exposição equivalente influencia todas as componentes de risco, tanto RA quanto RB, RC, RM, RU, RV, RW e RZ. Seria a área de exposição equivalente. A área de exposição equivalente da edificação, seja da edificação a ser protegida, seja da edificação adjacente. Nós vamos ver que existe algumas áreas de exposição equivalente a serem determinadas. Durante os cálculos para análise de risco, nós vamos ter que determinar a área de exposição equivalente da edificação a ser protegida, a área de exposição equivalente da
edificação adjacente, a área de exposição equivalente da linha conectada à edificação. Todas essas áreas têm que ser determinadas para o cálculo da componente de risco. Outro fator que influencia as componentes de risco é a resistividade da superfície do solo. A resistividade da superfície do solo influencia somente a componente de risco RA. Por quê? Por que somente a RA? RA é a componente de risco relacionada a ferimentos a choque elétrico devido à tensão de passo e à tensão de toque. Então, a resistividade do solo está diretamente relacionada à componente de risco RA. A resistividade do piso também influencia a componente de risco RA e a componente de risco RU. A componente de risco RU também é a componente de risco que analisa os ferimentos a seres vivos devido à tensão de passo e tensão de toque. Outro fator que influencia as componentes de risco são restrições físicas, isolamento, avisos visíveis, equipotencialização do solo. Influencia a componente de risco RA e a componente de risco RU. Nós vamos ver, durante a nossa análise de risco, a elaboração da análise de risco, que é possível aplicar essas medidas de proteção. Por exemplo, avisos visíveis. Você pode colocar essa medida de proteção e essa medida vai influenciar na diminuição do risco RA e do risco RU. Se eu não tenho nenhuma dessas medidas aqui instalada no meu sistema de proteção, eu vou ter um risco RA alto e um risco RU alto. Verificando que o seu risco total é acima do risco tolerável, você pode aplicar essas medidas de proteção para reduzir o risco RA e o risco RU. Outro fator que influencia as componentes de risco é o SPDA. Se existe ou não SPDA e qual o nível dessa proteção. O SPDA influencia a componente de risco RA, RB, RC, RM, RU e RV. A instalação do SPDA, da mesma forma como eu falei aqui em cima, caso a sua edificação não tenha um SPDA instalado e você identificar durante os cálculos que essas componentes de risco aqui estão influenciando no seu risco total, elas estão aumentando o seu risco total, você pode utilizar essa medida de proteção, um SPDA, seja nível 1, nível 2, 3 ou 4, para poder mitigar essas componentes de risco. Então, o que acontece? Cada medida de proteção tem uma influência direta sobre a componente de risco. Nesse momento, você vai poder fazer a escolha das medidas de proteção para mitigar o risco, a componente de risco, e consequentemente, diminuindo o seu risco total. Ligação ao DPS. Influencia também as componentes RA, RB, componente RU e componente RV. Se você tem DPS instalado ou não na edificação, você vai ter uma diminuição do risco dessas componentes. Interfaces isolantes. Interfere nas componentes de risco RC, RM, RU, RV, RW e RZ. Sistema de coordenação de DPS. Ela influencia nas componentes de risco RC, RM, RW e RZ. A blindagem espacial influencia somente nas componentes de riscos RC e RM. Analisando os fatores que influenciam as componentes de risco, a gente percebe que, à medida que você for aplicando ou não as medidas de proteção, você vai ter a redução do seu risco total. O conjunto de medidas de proteção a serem selecionadas vai determinar o nível, o valor do seu risco total, quão ele vai diminuir ou aumentar. Mas, durante essa análise, é sempre bom verificar qual a componente de risco que mais está influenciando no aumento do seu risco total. Assim você vai poder atuar diretamente nessa componente de risco. Como eu te falei, se por acaso a componente de risco, vamos supor aqui, é uma componente de risco RC que está influenciando no seu risco total, você pode verificar que RC é influenciado pela área de exposição equivalente, pelo SPDA, pela interfaces isolantes
coordenação de DPS, blindagem espacial, por exemplo. Você vai poder aplicar uma dessas medidas de proteção para poder reduzir o seu valor de RC. Vamos continuar, que tem ainda no próximo slide mais alguns fatores que influenciam as componentes de risco. Outros fatores que influenciam também as componentes de risco são blindagem de linhas externas. As blindagens de linhas externas influenciam as componentes de risco RU, RV, RW e RZ. Blindagem de linhas internas, as linhas que estão dentro da edificação. Ele influencia as componentes de risco RC e RM. Precauções de roteamento, que é separar linhas de energia de linhas de sinal. Isso também influencia nas suas componentes de risco, influencia nas componentes de risco RC e RM. Sistema de equipotencialização. Se você identificar que a sua componente de risco RC está interferindo, aumentando excessivamente o seu risco total, a instalação de um sistema de equipotencialização vai reduzir bastante o seu risco RC e, consequentemente, reduzindo o seu risco total. Outro fator é precauções contra incêndio. As precauções contra incêndio influenciam a componente de risco RB e RV. Mais um fator são sensores de fogo. Se a edificação possui sensores ou não, também influencia a componente de risco RB e RV. Perigos especiais influencia a componente de risco RB e componente de risco RV. E tensão suportável de impulso influencia as componentes de risco RC, RM, RU, RV, RW e RZ. Nas precauções contra incêndio, você pode ter instalação de extintores, instalação de sistema de proteção de combate a incêndio fixo. Essas são opções de medidas de proteção para poder mitigar o risco, a componente de risco RB e RV. Se são elas as componentes de risco que estão aumentando o seu risco total, ao aplicar medidas de proteção contra incêndio, a instalação de extintores, instalação de sistema de combate a incêndio fixo, automático, você vai estar reduzindo a sua componente de risco RB e a sua componente de risco RV e, consequentemente, a sua componente de risco, consequentemente, o seu risco total da edificação. Então, o que vai acontecer? Ao identificar os tipos de perda existentes na edificação, identificar qual o risco deve ser calculado, R1, R2, R3 ou R4. Identificar as componentes de risco que compõem aquele risco ali. Nós temos que verificar cada um desses fatores. Se existe esses fatores na edificação, se existe sensor de fogo, precauções contra incêndio, sistemas de potencialização, porque todos eles vão influenciar o cálculo do risco daquela edificação. Voltando à composição dos componentes de risco, as equações, nós vamos poder verificar então, tendo feito o levantamento da edificação e identificando as características e o que essa edificação possui como medidas de proteção, nós vamos estar calculando cada uma das componentes de risco, determinando o valor delas e calculando o seu risco total da edificação. Cada componente de risco vai ter um valor determinado, deve ser calculada. A soma dessas componentes de risco vai me dar o meu risco total. E como eu falei anteriormente, eu posso ter o risco R1 e R4, posso ter o risco R2, R3 e R1. Vai dos tipos de perda que você identificar na edificação. Essa é uma fase em que precisa ter bastante cuidado e saber ter discernimento ao identificar os tipos de perda. Analisar, visitar a edificação. Não tem como fazer isso através somente de documentações. Por quê? Uma edificação que hoje pode estar sendo utilizada como escritório, ou ela foi construída para ser utilizada como escritório, passado o tempo, ela pode estar sendo utilizada para outras atividades, outros fins, depósito de materiais explosivos, depósito de materiais inflamáveis. Então,
você só vai identificar o tipo de perda visitando a edificação ou durante a fase de projeto daquela edificação, antes dela ser construída. Aí sim você sabe que aquela edificação está sendo construída para uma determinada atividade. E essa atividade, você vai identificar os tipos de perda para essa atividade a qual essa edificação está sendo construída. Bem, esses são os tipos de risco existentes, conforme o tipo de perda existente na edificação e suas componentes de risco, que estão relacionadas ao ponto de impacto da descarga atmosférica.